Olá, meus queridos alunos, que saudade de vocês, como é que vocês estão nessa quarentena? Começamos as nossas aulas agora, rotina, vamos trabalhar, começar logo cedo aí trabalhando, né? Agora estude em casa, muita saudade de vocês, todos animados nas primeiras aulas da manhã, bem acordados. As aulas da tarde também, depois do almoço, uou! Como era bom estar com vocês nessas aulas da tarde, todos muito animados. Muito legal revê-los, meus alunos dos primeiros anos. Vamos trabalhar um pouco essa semana aí, um pouco sobre os povos da antiguidade, que nós já estávamos trabalhando isso, né? Estávamos começando a trabalhar isso quando veio a pandemia. E aí, infelizmente, tivemos que parar tudo, mas felizmente para o nosso bem, né, estamos todos bem. E se você está aí assistindo essa aula, está podendo cumprir a sua meta aí de aula, de estudos, é bom que vocês estejam felizes por isso, né, porque muita gente nem está conseguindo fazer tudo isso, fazer alguma coisa aí. Espero que vocês sigam firme aí, então estude em casa e vamos arrebentar, beleza? Nós vamos falar então sobre os povos das antiguidades, que compreende um vasto período da história da humanidade, que se inicia do aparecimento da escrita, né, da escrita cuneiforme, que a gente vai falar um pouco sobre isso, falamos um pouco em sala de aula, e vai até tomando o Império, chegando até o Império Romano, tomando o Império Romano ali dos povos bárbaros, e aí então acaba esse período da antiguidade. Nós trabalhamos um pouco sala de aula sobre as divisões da história. Os historiadores não consideravam a ideia de uma história sem escrita, e foi toda uma discussão na Europa, né, no século XX, mas aí então eles decidiram colocar uma pré-história. Tá bom, então a história é só quando tem escrita, mas nós não podemos esquecer dos objetos que tem para serem investigados e pesquisados e saber sobre os povos. Então colocaram conhecidos como um pouco sobre a ideia de pré-história. Então vamos fazer uma revisãozinha? Vamos começar então um pouco sobre esse período da pré-história. Eles calculam aí mais ou menos 3,5 milhões antes de Cristo até 4.000 antes de Cristo, é esse período que eles chamam aí de pré-história, que é aquela história sem a escrita, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu acredito que vocês vão lembrar que eu coloquei na sala uma frase para vocês, né, para a gente dar um resumo sobre essa ideia da pré-história. O homem como produto e produtor de cultura através do trabalho. O homem como produto e produtor de cultura através do trabalho. Lá na sala eu perguntei para vocês, depois a gente vai ter um tempo aí também de fazer algumas lives, entrar ao vivo com vocês, dá pra gente tirar mais dúvida. Mas qual que é a ideia do homem como produto e produtor? A primeira ideia é como produto. O homem como produto porque ele faz parte da natureza. Então ele é o produto da natureza, não o homem é da terra, né? Faz parte de tudo isso aqui. Então ele é produto dessa natureza. Então ele inicia com essa ideia. Os historiadores, arqueólogos, cientistas vão colocar que houve um período de que o homem era produto da natureza como todos os animais, mas houve um período de hominização para humanização. Então, ou seja, o que é isso, professor? O homem começa a raciocinar, o homem começa a se diferenciar dos outros animais. Então agora, além de ser produto da natureza, o homem agora ele começa a produzir nessa natureza. Então agora ele constrói a armadilha para pegar o animal que ele quer consumir, né, que ele quer comer. Agora ele começa a criar armas, ele começa a criar a casa dele, né? Então o homem começa a raciocinar, ele começa a diferenciar. Nós somos os únicos animais que temos o raciocínio e por isso nos diferencia, e por isso nós somos produtor e nos coloca lá no topo, né, da grade por esse motivo, né? A gente consegue pela nossa inteligência e raciocínio criar e dominar tudo. Então o homem passa de produto a produtor. Eu também trabalhei com vocês o conceito de cultura, né? Não estou dando aula de sociologia esse ano mais para vocês, mas é importante lembrar, o termo cultura vem da ideia de cultivar, de transformar. Mas não podemos esquecer que cultura só o homem pratica. O que é isso? O homem transforma. Então um jardim, por exemplo, ele é natural ou cultural? Não, ele não é natural, ele é cultural, porque o homem pegou a natureza e transformou a natureza. Então tudo aquilo que é transformado pelo homem
tá ligado à ideia de cultura. Então o homem começa a produzir coisas, né? Então isso vai diferenciar, por isso o homem produtor de cultura. Através do quê? Através do trabalho, que pensamos isso também em sala de aula, que é a concepção do trabalho, que é toda a atividade humana, né? Segundo a sociologia, tudo que o homem faz, produz, está ligado à ideia de trabalho, né? Eu já até brinquei com vocês, que se vocês falarem para seus pais, nossa, como eu estou trabalhando esses dias, estou cansado. Eles vão dizer para vocês, trabalhando nada, que nada, vai trabalhar no meu lugar na empresa, você vai ver como é. Né? Eles estão confundindo a ideia de trabalho com emprego. Emprego é toda a atividade humana, a ação humana, tendo um lucro, trabalho ganhando, né? Tendo um salário, por exemplo. Né? Agora, trabalho, o conceito dele é toda a ação, toda a atividade humana. Então, tá aí a ideia. Então o homem passa numa espécie de hominização. O homem é produto da natureza, ele faz parte da natureza com os outros animais, mas depois então ele passa a ser produtor, ele raciocina, e aí tudo fica diferente, tudo muda aí nesse período da pré-história. E aí os historiadores então, pensando nessa pré-história antes, né, da escrita, então ele vai dividir aí em essa pré-história, que eu vou dar uma resumida para vocês aí, que nós já trabalhamos em sala, mas para dar uma lembrada. Então ele vai colocar o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, que é o fim dessa parte da pré-história, porque inicia a escrita, né? Vem a escrita cuneiforme, o homem começa a fazer cálculos, começa a criar a escrita, então o alfabeto, então muda, e aí sim a história, segundo os historiadores, né, que questionaram isso, começa a Idade Antiga, e aí a gente vai entrar nisso. Então vamos lá, Paleolítico significa pedra lascada. Ou seja, o que é pedra lascada? Ela está lascada, ou seja, ela ainda não foi transformada. Então é o primórdio de tudo. Então aqui é a evolução da espécie humana. Eu vou até melhorar isso. Ou seja, o surgimento da humanidade. Né? Nós temos mais de 160 surgimentos da humanidade. As mais discutidas hoje é a científica, né, que é a evolução, e a da criação, que é aquela bíblica, né, que já tem nos livros didáticos lá, na escola já tem, já mostra também, que já isso já é estudado também. Então nós temos, vamos colocar como surgimento da humanidade. Então surge a humanidade a partir daí, e o que a ciência tem colocado para nós, e também essa discussão do criacionismo, que muitas coisas também, se você for observar, já tem muitas coisas comprovadas ligado a isso. Tanto que a antiguidade, a gente vai ver, praticamente está muito ligado ali às histórias bíblicas, né, dos pergaminhos originais em aramaico e hebraico, né, tirando essa parte religiosa, como documento histórico, né, nessa região. Então vamos lá, Paleolítico, então a idade de pedra lascada. O que começa aqui? Caça e coleta. O homem começa a caçar e a coletar. E nesse período o homem é nômade. O que significa isso? Ele não tem um lugar fixo. Como ele ainda não tem o controle da natureza, como ele ainda não entende, né, ele ele consome tudo que a natureza tem ali, e depois ele vai, então, muda de lugar. Então, alguns arqueólogos acharam numa região da África e também da Mesopotâmia, né, que é o Iraque hoje, um círculo mais ou menos de 100 quilômetros circular, assim, ó, foram achados arqueológicos de um mesmo povo, que ele ia mudando e ele ia retornando. Porque um círculo, quando ele voltava 50, 100 anos depois, já tinha recuperado ali aquela natureza. Então, por isso, o homem nômade. E aqui também o homem começa com o controle do fogo, né? Ele começa a conhecer o fogo, ele começa a buscar esse controle do fogo, conhece o fogo, e ele vai lá no fogo, põe a mão, queima, e ele percebe que isso é importante. O animal que foi queimado ali sobe como um cheiro agradável para ele, e aí tudo muda com o fogo, as coisas vão mudando. Então ele começa a ter uma ideia de controle do fogo, a conhecer o fogo nesse período para controlar também, que é um desejo muito grande do homem, porque o fogo vai ser considerado um deus por muito período, por muitos povos, né? Mas que é ligado ao animismo, mas ao mesmo tempo também ele vai fazer a diferença aí para esses povos, tá bom? Vamos lá, e aí por último, as concepções religiosas aí, digamos assim. Eles eram politeístas, que todo mundo já sabe o que significa, acreditavam em vários deuses, e eles também eram animistas. Professor, o que é o animismo? O animismo está ligado à ideia de que nós homens, né, a gente vai
colocar os animais mais ferozes, sabe? Uma montanha que parece um monstro, uma caveira vai acabar sendo um deus, né? Um animal feroz noturno, ele acaba sendo um deus. O sol, ele foi assim o mais adorado de todos, né? Se você pega na história da humanidade, nas bases religiosas, o sol ele foi adorado por muitos povos. Então entra nessa concepção do animismo, adorar tudo aquilo que está ligado à natureza, né? Então o animismo ligado à natureza. A ideia animista também está naquele que a gente vê rosto em tudo, né? A gente vê formas humanas, também a psicologia trabalha com essa ideia do animismo, vê formas humanas em tudo, e eles vão ver uma caveira, aquela montanha, vai aparecer uma caveira, um rosto, vai acabar ficando sagrado, e muitos povos também estavam ligados a isso. Então, politeísta, vários deuses, e esses deuses animistas estavam ligados à natureza, tudo ligado à natureza. E aí vem o período neolítico, ele começa a desenvolver, vem o período neolítico, que significa pedra polida. Opa, olha a diferença aí para o vestibular. Então olha só, pedra lascada, não foi transformada, está lascada, quebrou ali, bateu, eu vou usar como arma. Joguei em alguém, opa, isso aqui é uma arma. Cortei alguma coisa, opa, isso aqui corta. Agora a pedra polida não, o homem já começa a ser produtor da natureza, né? Agora o homem vai mais além, agora ele começa a fazer corte, afiar mesmo, a colocar lâmina ali naquela pedra, naquele pedaço de pedra, ou de ossos, etc, criar armas. Então agora é pedra polida, então o neolítico diferencia, né? Se você lembrar disso aí para o vestibular, paleolítico, pedra lascada, e neolítico, pedra polida, já vai te ajudar pra caramba, você vai saber excluir ali as respostas com mais facilidade, mesmo se você não lembrar totalmente do tema. Então, no neolítico, como agora o homem é produtor, ele começa a transformar total mesmo, então a agricultura e a domesticação de animais. Professor, o que é a agricultura? A agricultura são técnicas, o homem ele vai até o meio do mato, caça, coleta, pesca, faz um monte de coisa. E aí ele pega a melancia lá no meio do mato, ele come e joga ali as sementes. Opa, começa a nascer. O homem percebe que ele pode ter um controle sobre esse alimento. Então ele começa a criar agricultura, ele começa a produzir melancia num lugar só. Então ele precisa ir na mata procurar e ficar procurando horas a melancia. Não, agora ele pode produzir no local. E aí o homem também vai transformar tudo com essa ideia da agricultura. E agora o homem vai consumir mais coisas e começa a surgir alguns animais que são mais próximos do homem. Esses animais nós vamos chamar de animais domésticos, né? Porque ele vai ter afinidade, o homem e o animal. O macaquinho, que vai chegar próximo, o cachorro, o gato do mato vai chegar próximo, vai se alimentar, acaba ficando ali. Então começa a ideia de domesticação desses animais. Então muitos animais, pássaros também, acabam cevando o lugar ali, comendo as sobras do homem e acaba domesticando. Só que eu tenho uma dica muito importante para vocês nesse ponto aqui da domesticação também. Essa domesticação, ela entra no lado afetivo, ok? O homem se torna afetivo de alguns animais, se aproximam dele, acabam ficando domésticos, ou seja, da casa, né? Mas também aqui começa os animais sendo usados para tração. Ou seja, um elefante para puxar uma pedra, quebrar uma árvore, sabe? Romper uma árvore ali gigante, sabe? Começa a ser um gado, né? Um cavalo, um boi para carregar peso. Então a domesticação, ele tem esses dois pontos importantes. Então o primeiro ponto é a afetividade, correto? Domesticação, vai ficar em casa, vai conviver, mas o outro lado também vai ter essa exploração do animal, que é a ideia do animal como tração, como movimento. Eu não aguento pegar uma madeira gigante, pôr nas costas uma pedra, uma rocha, o que eu vou fazer? Vou usar o animal. Então essa domesticação está ligada a essa ideia também. Nem todos os povos fizeram isso, é bom deixar claro. Por exemplo, aqui na América Latina, você não vai ver os povos da antiguidade, nossos indígenas, usufruindo os animais como tração, ok? Mas lá no norte já vai ver aquele monte de cavalos já sendo domesticados pelos Silks e muitos outros povos ali, Apache, etc, tá vendo? Então já há uma diferença, já vai ser domesticado para tração, ele vai montar no animal. Então tem essas diferenciações importantes entender. Começa a divisão de trabalho por sexo e por idade, ou seja, mulher, homem, crianças e adultos. Então o trabalho também começa a ser diferenciado nesse período aí do Neolítico. Sedentário, agora o homem se torna sedentário. Professor, o que é isso? Agora é diferente.
ele agora tem controle sobre a natureza. Então agora ele senta, agora ele vai produzir, agora ele vai construir a casa dele, tá? Eu falei senta aqui porque eu já quero lembrar, já vou deixar claro aqui, que esse sedentário, cuidado que as palavras, a origem, ou que a gente chama de epistemologia da palavra, ela vai mudando com o tempo, tem que ficar esperto com isso, tá? Então sedentário, hoje se falar sedentário é que ele está sentado no sofá, igual você que está assistindo agora esse vídeo para poder estudar aí, deve estar sentado no conforto, né? Melhor do que as carteiras da escola, mas cuidado para não dormir aí. Então, o sedentarismo aí é outra concepção. Mas a concepção, se você vê pré-história lá, você olha o conceito, olha o tempo, lembra da teoria da história que eu dei para vocês, né? Se é temporal ou atemporal, fique esperto com isso. Sedentário no período aí é quando o homem fixa no lugar e aí ele começa a formar as primeiras comunidades tribais, vão surgindo aí, ok? O desenvolvimento da cerâmica, o homem começa, vai pôr fogo ali em alguma coisa e de repente ele então, aquele barro que estava embaixo acaba ficando rígido demais, ele percebe que dá para manipular isso, então pega esse barro, vai lá, produz alguma vasilha, joga de novo no fogo, fica rígido, extremamente sólido e dá para ele usar em diversos ambientes da casa e também para carregar água, etc. Então o desenvolvimento da cerâmica aí também, e ele continua ainda no Neolítico, politeísta, acreditando em vários deuses, e esses deuses estão ligados à natureza, aos animais, o sol, a lua foi adorada também, muitas estrelas, né, que as claras que mais vivificam ali. Então politeísta e animista. Beleza na revisão aí, gente? Então vamos lá. E aí vem então o período da Idade dos Metais. Com a formação agora tribais, de comunidades tribais, o homem começa a desenvolver política, o homem começa a se organizar politicamente, o homem começa a ter um domínio. E aí vou até citar Karl Marx aqui, porque ele fala que a luta de classes não vem só com a ideia capitalista, a luta de classes sempre existiu. Em que sentido, professor? Eu não entendi. O líder ali daquela comunidade tribal, o filho dele acaba tendo privilégios mais do que os outros. Então começa aos poucos também as diferenças, o que nós chamamos de desigualdades sociais. Então na Idade dos Metais já começam essas diferenças, nessas desigualdades sociais, aí parte do povo, da liderança, que depois vão surgir aí as sociedades estamentais. Então eles começam aí a Idade dos Metais, que é o domínio, que já é o controle total dessas rochas, né, que vão extrair o metal, que vão acabar extraindo e vai revolucionar esse período. E acontece, a gente está estudando a Mesopotâmia porque é muito forte nessas regiões aí, entre África, Ásia e Europa. Eu quero até já aproveitar aqui e lembrar vocês, né, que depois vou lembrar na Idade Antiga, é muito importante vocês sempre dar uma olhada no mapa. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui um mapa para vocês, dessa região do Mar Mediterrâneo. Ele é muito importante, porque nessas regiões estão acontecendo muitas coisas, né, em volta de rios. Então, e o Mar Mediterrâneo ele linka, né, o comércio ele vai ser muito grande, o desenvolvimento desses povos serão grandes demais, por motivo que ele linka Europa, África e Ásia, né? Eu esqueci de colocar, mas eu vou jogar para vocês depois lá na minha pasta de arquivos lá, para vocês verem a importância ali, o mapinha, visualizar, decorar esse mapinha para quando ver qualquer fala sobre Mar Mediterrâneo, saber que ele é muito importante porque ele linka 3 continentes e acaba desenvolvendo muita coisa aí, como a gente está vendo aqui esses povos, tá bom? Então, na Idade dos Metais, aperfeiçoamento das ferramentas, principalmente o que? O bronze e o ferro, né? Houve uma mudancinha aqui, um errinho aqui, trocou ali o R e o O, mas é o bronze e o ferro, né? Começa a ser produzido aí e para tudo, tanto para armas e para ferramentas, e começa então uma formação de povos aí. E claro, produção em excedentes. O que é isso? Opa, tem agora a mais, né? Começa a produzir a mais, né, do que precisavam, e acaba estocando e acaba tendo um controle sobre isso. E a partir daí, a desigualdade social. Alguns têm, outros não têm, e começa tudo a ser diferente nesse período. O surgimento do Estado e da escrita, que aí é o que a gente vai entrar agora. E se vocês perceberem, eu não sei, que eu ainda estou fazendo esses testes aqui com o Data Show, mas não sei se vocês dá para ver aí, mas o Estado, aquele está de letra maiúscula, né? Não é, mas está no meio da frase e está de letra maiúscula. O que significa isso? Uma organização, né? Uma organização com leis, regras,
cultura, né? Então a ideia de Estado com a letra maiúscula é uma organização, né? Com regras, com leis, com tudo funcionando da forma já ainda de uma forma ainda arcaica, mas já é uma forma de Estado, uma forma de organização. Começa a surgir as leis, a gente depois vai falar um pouco aqui sobre algumas leis aí. Então é importante a gente entender essa ideia de Estado. Todas as vezes que você vê a letra Estado aí, né? Ó, o Estado com a letra maiúscula, desculpa, você já sabe que é uma organização política, né? Tá formando um povo ali. E a origem das primeiras civilizações, próximo do quê? Do rio. A maior necessidade do homem é a água, né? Então a água tem uma necessidade importante para tudo, para produzir o alimento, para a sobrevivência da própria natureza, do homem, dos animais. Então a água ela é importante. Professor, mas olha, o senhor está falando aí que todas as civilizações foram formadas próximo de rio? Não, nós estamos falando dessas sociedades da antiguidade oriental, que nos ensinou e nos passou muita coisa durante todos os séculos, né? Mas, por exemplo, os povos daqui da América, não precisavam. Eles havia muito rio, muita abundância, né? Você não vai... Tanto que a agricultura aqui, eu posso descobrir a agricultura, poxa vida, era muito ultrapassado, muito arcaico aqui na nossa região, a forma de prática de agricultura. Se você pegar no mesmo período das sociedades da Antiguidade Oriental. Então, assim, é bem diferente. Lá havia seca, havia os desertos, então a água era mais escassa. Então, essas grandes civilizações serão formadas ao próximo de rios, né? E aí os mais famosos deles acabaram que caem em vestibular e que acaba também sendo importante aí para a construção e a formação e desenvolvimento desses estados. Rio Nilo, o Tigre e Eufrates. Ah, professor, só os três? Os três são os principais, mas houveram muitos rios. Se a gente pegar, depois vocês vão ter o trabalhinho aí sobre os povos, é até interessante quando você fizer o seu trabalho, você colocar lá a parte de qual rio que eles estavam próximos. Sempre vai ter um rio próximo, porque isso ajuda muito aí nessa concepção da construção, da formação, do desenvolvimento desses estados, ok? E agora na idade dos metais, opa, já tem uma coisa nova ali na concepção religiosa, hein? Então eles eram politeístas e animistas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e esses deuses estavam ligados à natureza, mas agora eles também começam a surgir as primeiras civilizações monoteístas, né? Monoteístas, dentre o mais conhecido, né, são os hebreus, que hoje são os judeus, a região de Israel ali. Então eles eram monoteístas. Professor, o que é isso? A palavra mono já está dizendo tudo, né? Ou seja, acreditar apenas no único Deus, né? Então os hebreus são os primeiros, né, considerados aí bem mais estudados que outros, com a ideia de monoteísmo, né? Começa esse processo aí. E claro, também começa a surgir outras concepções que são o antroposoformismo, né? Caraca, professor, que palavra é essa? Antroposoformismo. O que é isso? Esses deuses, eles estão misturados com o homem e animais. É bem legal, né? Então já começa aquela formação. O homem, vamos lembrar, por exemplo, do Egito, né? Então, como era o do Egito? Se você pegar todos os deuses do Egito, a boa parte deles, o corpo era de homem e a cabeça de animais. Professor, mas por que isso, se o animal é racional? A gente pensa isso hoje, né? A ciência entende hoje, né, que nós somos os únicos seres racionais. Mas naquele período eles não entendiam. Para eles os animais eram o máximo, porque estava tudo ligado à natureza, ao respeito, à ética, o controle da natureza. Então os animais sempre tiveram, os seres humanos sempre foram apaixonados. Até hoje a gente ainda usa de exemplo os animais como referência para alguns erros sociais que nós cometemos, né? Então, se você pega lá o Egito, o corpo é de homem, mas a cabeça sempre de um animal. Mas olha que interessante, os gregos foram diferentes. Os gregos já tinham essa percepção, até por motivo da filosofia, né, da consciência humana, do raciocínio, do domínio, da razão, emoção. E aí os deuses deles são diferentes. Homero já colocava lá no Ilíada e a Odisseia, né, já essas diferenças, que a gente vai falar mais para frente ainda sobre a Grécia, mas só para vocês poderem entender. Eram seres antroposoformistas, mas era diferente. O corpo, em sua maioria, era de animal, mas a cabeça de homem. Então inverte aí, tá vendo? A cabeça de homem, e ele acaba então tendo domínio maior, né? Então já mostrando esse lado mais do domínio e do controle do homem. Então é a idade dos metais. Fechou? Uma revisãozinha rapidinho pra gente aí
para fechar essa ideia desse período. Vamos lá então, povos da antiguidade. E aí então começa a formação dos povos, começa a surgir as primeiras sociedades, e aí começa a formar uma sociedade estamental, ou o que nós chamamos na antiguidade de sociedade estratificada, né? Professor, o que é isso, uma sociedade estamental? Aquela piramidezinha que a gente faz sempre na lousa lá, né? E se você for, quando você fizer seu trabalho, você vai ver, você vai pesquisar, você vai achar toda a sociedade, ela era estratificada e estamental, ou seja, a pirâmide, né? O grau, a desigualdade ali em todos os aspectos político, social e econômico, né? Então vai ter um pouco aí. Eu não coloquei porque cada povo vai ter uma estrutura, vai ter um conceito, então eu coloquei a base aí. O rei, faraó significa a mesma coisa, né? Que rei, o rei, os nobres, que são os parentes do rei ou do faraó, os sacerdotes, que são os religiosos, os controladores da base religiosa, e os oficiais, que são os militares, que todos vocês sabem que também vai surgir fortemente essa ideia dos oficiais, dos militares, né, do exército. Quem eram esses? A elite. Né? Então estão aqui a elite, faraó, reis, etc., nobres, sacerdotes, oficiais, era a elite. Né? Então era o que controlava aí, estava lá na ponta da pirâmide. E mais embaixo, as camadas populares, camponeses, né, que são aqueles que produzem o alimento, o artesão, aquele que produz objetos, né, transforma ali, os soldados, né, que todos esses eram a maioria da população, né, camponeses, artesão, soldados, alguns você vai encontrar como comerciantes também, cuidado que depois com a revolução e com a burguesia, que eram os comerciantes, vão ganhar um poder muito grande, econômico e automaticamente social, então vai ter uma classe só para eles, mas aqui não, aqui a gente está colocando todo mundo junto ali para vocês poderem entender que nesse período da antiguidade era assim. E por último, professor, quem estava lá na base, lá embaixo, eram os escravos. Esses escravos é importante vocês entenderem até Roma, Grécia, até Roma, que a gente vai ver isso depois, Grécia e Roma, mas esses escravos eram por dívidas ou por guerra, ou seja, ou eles tinham alguma dívida, poderia até ser do próprio povo, ou era por dívida, ou também por guerras. Um povo vencia aquela guerra e acabava então colocando como escravo. É importante também sociologicamente você entender essa ideia de escravo e servidão. Existe uma diferença. A nossa cabeça, o nosso imaginário, a nossa semiótica está muito ligada à escravização negra, né? Que ela foi africana, foi violenta, covarde. Nós ainda temos muito ainda para discutir sobre isso ainda na atualidade, porque tem o racismo e tem muitas preconceito, etc. Mas o que eu quero que vocês entendam é que por esse imaginário, a gente acha que a escravidão sempre foi assim. Não, mas no passado era... Professor, não era escravidão? Era, mas a gente chamava de servidão. Por quê? Eles constituíam família. Então você pega lá os povos, principalmente no Egito, que foram escravos, eles tinham separado, claro, mas eles podiam constituir família e tal. Diferente da última escravidão para nós aí, que é a escravidão negra, que foi totalmente diferente, covarde, vergonhosa, não constituía família, não tinha moradia. Então por isso que tem umas diferenças aí que é importante entender. Depois se você quiser se aprofunda mais, que tem umas diferenças entre escravidão e servidão. Então nesse período era mais uma ideia de servidão do que essa escravidão. Quando você pensa no imaginário da escravização negra, tá? Porque foi muito diferente de todas as outras, né? Ela foi terrível, né? Não que as outras escravidões não seja ou não foi. Eu só quero que você entenda que há uma diferença muito grande, então por isso que a gente classifica mais como servidão. Um povo inteiro era escravo daquele outro povo que era o dominador. Então era bem diferente do que foi a venda de escravos, né, aqui para a América e principalmente para a América Latina e o sul dos Estados Unidos. Vamos lá então. E aí então a escrita como instrumento de organização e controle da sociedade. A escrita agora vem, a escrita cuneiforme vem nesse processo aí, ok? E também na antiguidade vem o politeísmo, né? O politeísmo acreditava nos vários deuses, antroposoformismo e o monoteísmo, né? Então, e olha que legal, hoje as pessoas tentam separar e é uma briga, é uma discussão muito grande hoje, que a gente não vai entrar nessa discussão, mas é uma discussão muito grande sobre a separação da religião e da ciência. Mas nem sempre foi assim. Cuidado no vestibular com as suas opiniões e as ideias que você vê na internet, essas discussões aí, essas dialéticas, né? Tem que tomar cuidado.
havia uma estreita ligação entre ciência e religião, astronomia, arquitetura e medicina, tá vendo? Estavam tudo muito ligado, e aí no seu trabalho, por exemplo, você vai poder deixar isso claro para mim, vocês sabem muito bem disso, né? Que já conhecem um pouco sobre essa ideia que isso não separava, né? Havia uma estreita ligação aí. Na verdade, alguns povos até desenvolviam a ciência, né, como a astronomia, para se adequar à sua religião, aos seus deuses ali, etc. Então é bem interessante, é bem diferente da discussão que nós temos hoje. E se você ficar nessa discussão hoje de separação de religião, ciência, fé e razão, aí, cara, você vai errar no vestibular, porque tem que perceber o tempo. Bom, organização política. O Egito era império teocrático, ou seja, o faraó, ao mesmo tempo, ele era um deus. Principais povos da Mesopotâmia, que aí vocês já sabem um pouco, a gente já discutiu um pouco na sala. Os sumérios, que acabaram criando a escrita cuneiforme, aquela escrita cavadinha e tal, na rocha, né? Ali em vários tipos de pedra. Então acabava, ou até próprio barro depois secava, então a escrita cuneiforme. Os acádios, eles aperfeiçoaram as armas militares. Os amoritas, ou antigos babilônios, o Código Hammurabi, criou o Código Hammurabi, que foi o rei Hammurabi, foi o primeiro lei, né, que é o olho por olho, dente por dente. Quem fizer o trabalho sobre eles vai entender melhor. Os assírios, técnicas militares de tortura, são famosos por serem um terror, muita gente tinha medo dos assírios por esse motivo. Os caldeus ou os novos babilônios. Você viu que existiu duas Babilônias? Né? A antiga Babilônia, que criou o Código Hammurabi, olho por olho, dente por dente, e a nova Babilônia, que veio bem depois, que aí tem os Jardins Suspensos, a Torre de Babel, muito famosa, que a gente conhece o motivo da Bíblia, né? Mas que a história tem até uma discussão arqueológica aí na região do Iraque, um terreno mais de 100 quilômetros quadrados, eles acharam e estão tentando descobrir se ali foi a Torre de Babel, né? Então tem toda essa discussão também, que aí é a nova Babilônia, então é importante saber que houveram duas aí. Outras civilizações do Oriente, os hebreus, foi o primeiro povo monoteísta, que deu origem a outras religiões, como o judaísmo, né, que é o monoteísmo, mas o cristianismo e o islamismo, que tem a mesma base do judaísmo, né, o monoteísmo aí. Os fenícios, a origem do comércio e do alfabeto. Os persas, sólida organização administrativa, centralizada, tudo dividido em províncias, os caras arrebentavam. E eu coloquei também, porque vocês gostam muito, eu coloquei um povo lá em cima da Europa do Norte, que são os Vikings, né? Eu encaixei aí para vocês, como vocês gostam muito, e teve um grupo que até escolheu como tema do seminário, que não vai ser mais seminário, vai ser trabalho, os Vikings. O norte da Europa, mitologia nórdica, né? Os guerreiros, eles eram extremamente guerreiros, né? E chegaram até a América antes de Colombo. Tem alguns historiadores, arqueólogos que até encontraram coisa aqui na América, que foram os caras. Os caras arrebentaram, foram muito longe. Esses são os povos da antiguidade. Fechou? Estamos fechando nossa aula aí, quase não, meia hora de aula aí, tá? De vídeo. A gente vai continuar a discussão aí ao vivo aí na live, ok? Eu estarei aí, é só perguntar que a gente conversa aí. Mas vamos lá. Atividade. Eu vou deixar essa atividade na tarefa. Vou deixar a data, tudo bonitinho. Eu só vou passar aqui para vocês saberem o que é para fazer. Escolha um povo da antiguidade e dê suas características. Então vocês já fizeram isso, já separaram na sala, só que agora é individual o trabalho. Cada um vai fazer o seu. É essa a ideia, que era em grupo, que era seminário, agora deixa de ser seminário. E vocês então irão entregar lá na tarefa, eu vou deixar bem direitinho lá para vocês. Eu só vou deixar aqui, ó, que eu quero conclusão. Professor, o que é a conclusão? No final do trabalho, ok? Antes da bibliografia, você vai colocar uma conclusão. Olha, professor, eu achei isso desse povo, foi legal, não foi legal. É mais ou menos uma resenha, é mais ou menos uma ideia de opinião sua ali sobre a sua pesquisa, se você gostou. Isso vai ter uma força muito grande na menção de vocês, tá? Tomem cuidado, façam uma boa conclusão. Faça uma boa conclusão de todo o trabalho que você fez ali, que você pesquisou, tá bom? Então, seu povo que você já escolheu, que era o seminário, agora é individual, você vai entregar ele escrito lá na pastinha de tarefas. Eu vou colocar uma data de entrega. Esse é o primeiro trabalho para a gente já quase fechar aí o nosso primeiro bimestre, beleza, gente? É isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui com vocês. É só perguntar e digita aí que eu estou com vocês. Qualquer coisa, também a gente vai marcar depois uma live aí, né? A gente vai ter um tempo de programar algumas lives para tirar algumas dúvidas. Mas é só escrever a dúvida aí que eu estou aqui. Beleza, gente? Amo vocês. Bons ventos.
Fiquem com Deus e até a semana que vem. Valeu, galera!